Glória a Deus, amados. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor, um texto assim bem básico, muito conhecido, mas eu entendo que nesse dia de ceia, o Senhor tem a ministrar no nosso coração algo referente à unidade que nós temos com Ele, como igreja que somos, chamados por Deus, e também a unidade que nós temos, assim como irmãos em Cristo, uns com os outros. Se você quiser hoje saber quem vai estar contigo no céu, olha para o seu lado direito, esquerdo. Fala assim para ele: olha, vai ser muito bom passar a eternidade contigo. Pode falar, vai. Quem que vai aguentar? Faça com o Jorginho aqui. Ai, meu Deus. Amados, o texto é Mateus capítulo 20. Mateus 20. A parábola dos trabalhadores na vinha. Alguns irmãos que estão em casa, algum com sintomas de Covid, queria que o Senhor os abençoasse, amém? A você, a sua família, e nós aqui na igreja temos liberdade, amém? De virmos com máscara ou não, e aquele que se sente livre para não vir com máscara, né? Respeite a todos que vêm, mas pode colocar sua máscara e vir aqui, isso sempre foi livre no nosso meio, glória a Deus. Então quero que você fique sempre à vontade nesse sentido. E às vezes aquele que não está usando, respeita, né? Liberdade de outro, sim, cumprimenta ali com isso aqui, mas é legal, a gente está no ambiente todo se respeita e um cuida dos outros, amém? Um cuida do outro. Então essa parábola dos trabalhadores da vinha, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 16. Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. Sendo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupado o dia todo? E responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensavam que receberiam mais, porém também esses receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Glória a Deus. Feche seus olhos, amados. Senhor, te agradecemos mais uma vez esse grande, ó Deus, momento que temos de estarmos diante do Senhor, ao derredor da Tua presença, diante da Tua palavra, unidos como igreja do Senhor que Tu formaste. Obrigado, Senhor, pela escolha, obrigado porque um dia o Senhor estendeu as mãos a nós, nos trouxe para perto, e nos deu esse privilégio de sermos igreja do Senhor. Ó Deus, pelo Teu Espírito, ministra em nossos corações. Precisamos do Senhor. Pai, precisamos ouvi-lo. Entendemos que a voz do Senhor tem para nós direção. Queremos, pelo Espírito, compreendê-lo. Dá-nos, Senhor, esta atenção. Prende o nosso entendimento. Cativa no Senhor a nossa mente.
e que possamos focar apenas em Ti e abrir o nosso espírito para receber a ministração do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Amados, essa parábola dos trabalhadores da vinha encontra-se apenas no livro de Mateus. O livro de Mateus, ele foi escrito por Mateus, uns discípulos, com a intenção de pregar especificamente, ou escrever, ou instruir o povo judeu a perceber, a reconhecer que Jesus, o Cristo que estava vivendo ali, era de fato o Messias. Essa é a preocupação que Mateus tem. Todo o ensino dele, se a gente perceber, lendo de modo geral aqui o livro, você vai ver que ele é voltado para ensinar judeus. E os judeus era, por exemplo, o povo de Deus, ou vamos chamar a igreja da época, era assim, os judeus. Então ele escreve para que o judeu compreenda que Jesus é Messias, porque o Jesus estava sendo rejeitado. Mas essa parábola que Mateus escreveu, foi Jesus quem disse. Então a intenção de Jesus é ensinar, sabe que o evangelho é para todos, para judeus e gentios, mas quando ele falava, havia uma rejeição, então ele instrui agora através de parábola. Então parábola não é uma história verdadeira, ela é uma história contada com o intuito de trazer luz a uma verdade espiritual. Então, quando nós lemos essa história, ela é bem típica, bem normal para os dias de hoje, eles compreenderam isso, mas por trás dessa palavra havia uma verdade que Jesus queria ensinar, e Jesus usou muito essa questão de parábola. Quando li a primeira vez, já há muito tempo, 40 e tantos anos atrás, e eu li esse versículo 16, assim os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque muitos chamados, mas poucos escolhidos. Na minha conversão, primeiros dias de fé, lendo a Bíblia, eu fiquei um pouco, não digo preocupado, mas pensativo. Como que é essa questão, né? Muito chamado e pouco escolhido, eu estou dentro escolhido, não estou, como que é? Pensei comigo. Então ficava assim, lendo, tentando compreender. E, na verdade, na época que eu me converti, em 80, logo em seguida teve a questão do alinhamento dos planetas, que houve esses dias novamente, mas lá em 80 houve também, e havia no meio evangélico uma questão muito forte, que Jesus voltaria, o mundo acabaria quando o planeta se alinhasse, porque haveria ali uma certa influência cosmológica na Terra e o mundo acabaria. Esse era muito forte, tinha livros, tinha CDs, tinha um pastor que ele pregava a respeito da vinda de Cristo quando os planetas se alinhavam. Por bem, então eu vi essa questão, Jesus vai voltar, e todo mundo falando que Jesus vai voltar, porque havia no mundo guerras, rumores de guerras, e por fim, Jesus está às portas. Eu sempre ouvi isso, no começo da minha conversão. Mas eu tinha acabado de converter, então eu pensava que eu estava aqui entre os chamados, mas não entre os escolhidos. Por fim, falei, mas será que eu vou ser escolhido? Como pode, né? Pensei comigo, mas o meu chamado eu tinha convicção, eu acho que tinha. Sabe, a mudança, como houve, aquela experiência, sabe, que me colocou dentro da igreja, e por fim tudo se abriu, aquilo que para mim era uma grande incógnita a respeito das coisas de Deus, quem Ele era, de repente veio luz, eu entendi a palavra, mas esse versículo sempre ficou no início, certo, com uma certa, queria um esclarecimento, queria algo assim, e talvez, quando nós lemos agora esse texto, vem essa questão, muitos chamados, pouco escolhidos. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Por fim, eu estava dentro dos últimos, dentro dos primeiros, não sabia. Mas como era a Bíblia, eu tomava cada palavra como sendo palavra do Senhor, tal como ela é hoje, palavra do Senhor. Para mim era uma verdade explícita aqui, vai acontecer isso. Muitos que foram chamados não vão, e muitos que últimos recentemente, esses daí então iriam. Por fim, eu tinha essa preocupação. Mas quero dizer para os irmãos assim, quando nós lemos esse texto, a gente deve ler a primeira vez, sabe, sim, sem muita pretensão de compreender. Você lê o texto, aqui de 1 a 16. Você não quer pensar, parar em cada palavra, em cada versículo, você simplesmente lê.
Depois você lê novamente, vai chegar um momento que algumas verdades espirituais vão assim se revelando ao nosso coração, algumas verdades. Então você vai compreendendo o que está por trás da letra, aquilo que o ministro ensina. Ocorre que essa palavra, já ouvi algumas vezes, e de repente tem pessoas, né, que pensam ou que deduzem que essa palavra tem vários sentidos. Por exemplo, alguém pensa, por exemplo, que essa palavra de Mateus, aqui está em Mateus, é assim o cerne do Evangelho de Mateus. É o clímax do Evangelho. É o ponto alto desse Evangelho de Mateus, está aqui nessa parábola. Outros entendem que essa palavra diz a respeito de salvação, porque havia um grupo de pessoas, trabalhadores que estavam na praça, isso às 5 horas da manhã. Aquele fazendeiro, né, o administrador da fazenda, passava pela praça, pregava alguns trabalhadores para levar para a vinha. Mas este chamado, essa escolha é um chamado de Deus, alguém traduz assim, é um chamado de Deus e está levando então para a vinha então seria a igreja. Então o Senhor está chamando aqueles que estão parados, ocupados nesse mundo, de repente, sem direção, sem sustento, que precisava que alguém o desse algo, e aqui diz então que esse administrador da fazenda passava ali e levava alguns para trabalhar na vinha. Outros dizem, por exemplo, que essa palavra, sabe assim, é uma palavra que fala a respeito de perdão e de graça. Quer dizer, aqueles homens não mereciam absolutamente nada, eles estavam ali paralisados, tinha em casa uma família, tinha criança, tinha que ter o sustento, mas alguém queria que dar algo para eles, senão eles passariam o dia sem ganhar o denário. Mas vem o Senhor e o escolhe não pelo merecimento, não por conta que tinha alguma atividade de força física, de conhecimento, não, era para trabalhar na vinha, e a vinha tinha muitos trabalhos, então ele foi escolhido, e nós também fomos escolhidos, pela graça do Senhor, quando não tínhamos nenhum merecimento. Não sei se você pensa assim, mas eu tenho certeza, não tinha nenhum merecimento, quando de repente o Senhor escolheu, então foi pela graça, e aquele então se levanta e vai para a vinha, em obediência, ele responde positivamente a Deus, e de repente ele vai até a vinha, no final do dia, ganha ali o seu salário diário, que é 1 denário, é o valor do trabalho de um dia. Então, e também alguém que pensa que essa palavra, sabe, vai nessa direção, mas há muitos que acham, sabe, que essa palavra é assim, é como que o Senhor, ao falar com os judeus, queria falar explicitamente que antigamente a aliança de Deus com Abraão, veio a descendência dos judeus, então a aliança, a promessa é para os judeus. Mas quando ele vai discorrendo, vai dizendo que os últimos chamados, aqueles que não eram escolhidos, aquele que passava assim o dia inteiro e ninguém os recrutava para o trabalho, representavam os gentios. Então os gentios eram na sociedade ou na cultura judaica um povo, sabe assim, que não tinha sobre si a bênção de Deus, não tinha promessa para o gentio, e por quanto também da cultura não havia trabalho, havia um certo desprezo, eles eram ignorados. Afinal de contas, há muitos países que é assim, que dá privilégio para os seus apenas. Estados Unidos não é. Estados Unidos, se você tiver um trabalho, uma profissão, você vai conseguir o visto. Se outro natural, né, ou nacional não tiver para ocupar o seu lugar. Então, algumas culturas se defendem nesse sentido. E lá também daria trabalho para o judeu e não para os gentios. Mas ocorre nessa parábola, como é graça e não merece do homem, o Senhor Jesus mostra que Ele escolhe a todos e chama a todos. Se o judeu foi no início, agora representa que Ele está chamando também gentios. E o pagamento por esse chamado é o mesmo. O pagamento é 1 denário por dia. Então, os gentios também eram merecedores, né, desse chamado, dessa escolha. Então, veja que isso é só uma história natural,
mas que tem uma implicação espiritual. Então, isso não existe, ou não existia ali na época algo assim, mas tinha exemplos na sociedade que eles compreendiam. Então, aqui é uma parábola espiritual. O que é que está dizendo? Que o povo judeu era um povo privilegiado, que desprezava os gentios, mas que Jesus vem agora trazendo o evangelho da graça, e esse evangelho é para todos, inclui todos, e abraça todos, e dá o mesmo pagamento para todos. Isso os judeus precisavam compreender. Mas diz aqui a parábola que há 3 tipos de homens. Primeiramente, de trabalhadores, o que foi chamado às 6 da manhã, outro tipo que foi chamado às 9, aliás, a meio-dia e também às 15 horas, 9, meio-dia e 15 horas, e o último tipo de trabalhador que foi chamado na hora 10ª, ou seja, na 11ª hora, faltando-nos apenas 1 hora para concluir o dia. Houve aqui uma indignação por parte de alguns, contra o Senhor, porque aqueles 1/10 recebeu o mesmo pagamento. Agora, qual é a razão que eles tinham? Na lei judaica, tinha ali uma regra, uma lei, que falava assim, o quanto que você trabalha, vai corresponder o quanto que você recebe. Então, se quando aquele que recebeu 1 denário na última hora, os últimos receberam 1, a expectativa é que eles receberiam mais. Então, se pagou 1 denário por quem trabalhou 1 hora, então certamente ele vai pagar mais para mim. Ocorre que essa lei, ela existia, mas pensando no significado dela, ocorre também que nós, muitas vezes, semelhantemente ao primeiro que foi chamado, aquele das 5 horas, achamos também que merecemos mais do Senhor. E se caso ele não der correspondente ao que eu trabalho, ao que eu exercito na igreja ou algo assim, ele está em falta comigo. E aí o meu coração vai se assemelhando com esses primeiros. Então há 3 tipos de homens aqui. Então o primeiro homem está aqui no versículo 2, vamos ler assim rapidinho. Tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Esses primeiros que foram chamados, houve tempo de combinar o preço. E a questão que eles tinham expectativa de receber isso, e receberam, mas combinaram. Então eles foram porque havia ali um trato feito. Eu vou dar o meu tempo, o meu suor, mas eu quero receber, correspondente. O coração deste era pelo trabalho, e o Senhor tinha que lhe pagar, o Senhor da vinha, porque ele se esforçou. Ele trabalhou o dia todo e merecia. E o coração desse primeiro é semelhante a muitos, não vou dizer de nós, a muitos. Que crê que o Senhor está em falta. Afinal, você tem trabalhado, você tem se envolvido, você tem dado o seu tempo, então você negocia. E conforme você recebe, então você dá. Se eu for receber tanto, eu dou tanto. Afinal de contas, compensa eu fazer tudo isso? Se ele não me paga correspondente ao meu esforço? Esse foi o coração deles. O Senhor está errado. O Senhor paga pouco para mim. Não era isso, que eu combinei. Há outros ganhando mais do que eu. Olha o meu esforço. Ocorre que esses primeiros, de repente eles eram pessoas que tinham uma força, um vigor, eram novos, ou judeus, por exemplo, que chegava cedo na convicção de que algum administrador passaria e escolheria. Então ele tinha plena convicção de que ele fosse para lá, alguém o separaria. Alguém separaria. Então ele não está importando com o Senhor, ou com quem ele trabalha, para quem ele trabalha, e qual é o trabalho. Ele quer passar aquele tempo trabalhando na via e recebendo dinheiro. Então esse tem um coração para ver apenas a recompensa. Se eu ganhar, eu me esforço. Se amanhã ele não me pagar, para ir eu não trabalho mais. E o coração do homem, o meu aqui, ele é tão enganoso,
que às vezes eu já me senti como o primeiro. Senhor, vale tudo isso, essa correria, quanto compromisso, tal. Irmãos, tem 42 anos de convertido, 38, assim, liderança de igreja. Pois é, nesse tempo todo, quantas vezes, né? Senhor, mas dificuldade, diversidade, firma que fechou, é dívida, é tanta coisa, sabe? Tribulação, diversidade, enfermidade, é um monte de coisa. Não, eu estou me dedicando, mas o Senhor tem que fazer por mim. O Senhor tem que responder mais, senão eu vou limitar o meu trabalho. Vou fazer um pouco, apenas um pouco. Para que eu vou me esforçar tanto? Esses são os primeiros. Esses são os primeiros. Pensando na recompensa e não na vinha. Quer dizer, desde já, a vinha é a igreja. O fruto da vinha é a videira. O fruto da igreja é o reino. Então ele diz que o reino dos céus é semelhante a essa questão da vinha, da plantação, do regar, de tirar a impureza, de cuidar. É um trabalho, mas qual é o resultado? Quando a fruta vier. Mas até a fruta vir, é necessário que se tenha um coração para trabalhar para o Senhor, para trabalhar a unidade, para trabalhar um ajudando o outro, cada um na sua função, mas que o resultado seja o reino. Eu tenho certeza absoluta. Quando eu entrei o primeiro dia na igreja, para mim eu estava entrando numa outra realidade, um outro povo, um outro ambiente, uma expectativa de glória, uma coisa misteriosa. Quem estava ali? Pessoas, homens como nós, igreja, mas algo tinha ali. Eu creio que todos estávamos unidos para trabalhar para o Senhor, e não para a recompensa, para a posição, que cargo que eu tenho, qual que é a minha função, o que eu vou receber em troca, por fim, reconhecimento, um monte de coisa. O nosso coração se assemelha muitas vezes com o primeiro. E lendo o versículo último, diz que o primeiro será o último, porque o Senhor, sabe, Ele conhece o nosso esforço, conhece. E o coração daqueles primeiros, eles eram muito autossuficientes. Eu mereço. Aquele Senhor tem que me pagar. Ele tem que me dar. Afinal de contas, eu esforço. E se Ele não me pagar, eu não me esforço mais. Porque Ele não está preocupado com o reino. Ele não está preocupado com a videira. Ele está preocupado com a recompensa. O que Ele vai receber em troca. Amados, todos que estamos aqui, um dia nós estávamos na praça, nesse mundo, perdido, sem direção, sabe assim, ninguém nos dava nada, ainda que tivesse procurado em tantas coisas, o meu coração nunca foi tocado e alcançado por nada, até que um dia Ele se separou, para a vinha dEle. Para qual vinha? Para a igreja. E quando eu me vi na igreja, percebendo aquele grupo no trabalho como estava, tinha ali o reino. E o reino estava ali. E esse é o reino. Pensa, o reino é no alto, não. Quando foi dito ali, né? O anjo para os pastores ali que estavam ali na vinda de Jesus, alegrai-vos porque, sabe, o reino de Deus está próximo, palpável, tangível. Sabe, você alcança, você toca, o reino está próximo. Mas se o meu coração é recompensa, eu não percebo o reino. Essa é a questão. Porque está ligado, sabe, a coisas, fazeres, a trabalho apenas de esforço natural. Ele não entende que ele está na vinha. Ele não entende que tem um administrador chamado Espírito Santo. Não caiu na mente dele que o Senhor daquela vinha é o próprio Jesus. Ele não entendeu como ele veio parar, sabe, naquela vinha, a função, a importância. Eu não perguntei, mas um dia eu fui na vinha aqui pertinho, né, na cidade aqui em Salto, plantação de videira lá, por fim, e estava lá as frutas, né, já o fruto todo para colher lá, por fim. Mas e o trabalho que deu? Quem plantou? Quem regou?
quem tirou ali as pragas, quem dedetizou, quem foi que colocou o adubo, quem tirou a sujeira, foi todo um trabalho que eu não vi. Eu só vi o fruto. Ocorre que nós não vamos ver fruto, nem expressão do reino, se não há aquele que trabalha, que faz a sua função, simplesmente por amar aquele que o arregimentou, sabe, por fazer por prazer, fazer por gratidão, sabe, fazer com intensidade, fazer sem lamúria, simplesmente fazer, porque você estava na praça, e você não ia ter nada, e você, com respeitosamente, né, ser irmão, nós não tinha nada, nós não ia levar nada para casa, mais nada, outro dia igual o outro, e de repente me coloca na igreja. O coração do segundo homem, versículo de 3 a 5, fala assim: saindo pela terceira hora, ou seja, 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse: de vós também para vir, vos darei o que for justo. Eles foram, tendo saído outra vez perto do meio-dia e das 3 da tarde, ele procedeu da mesma forma. Aqui não houve um trato, não houve combinado quanto você vai ganhar, simplesmente vai. Mas esses da 9, da meio-dia e das 3, eles foram confiados que o Senhor ia lhe dar alguma coisa. Mas eles foram, mas não tinha certeza. Mas ouviram. É o mesmo Senhor que foi ali, que chamou, ele é o proprietário da vinha, o administrador. Eu vou, mas não sei o que eu vou ganhar. Será que eu vou ganhar? Será que eu não vou? Como que é isso? Compensa esse trabalho todo? Eu devo me dedicar mais, devo produzir, devo cuidar de gente, devo ouvir, que eu devo, será que ele vai me pagar? E há muitos que têm o segundo coração, que muitas vezes eu passei. Estou falando para os irmãos, é tendência do coração, sabe? Eu não sei, talvez não seja certo, talvez eu batalhe, no final vou morrer na praia, talvez, eu não sei. O que acontece? Ele tinha um chamado, mas não se inseriu na vinha, não conheceu o coração do administrador, que seria o Espírito Santo, por isso ele não tinha essa firmeza. Então ele tinha os pés muito vacilantes. Ora com empenho, ora com certeza, ora não importa. Não importa, eu não tenho certeza mesmo, mas estou aqui. Mas ele acreditava, por isso que ele foi. Nós também acreditamos, por isso que nós estamos. Porque acreditamos. Agora, seu coração já passou algo assim? De repente, em algum momento, aqui na mente, dardo, sabe, será, meu Deus, você sabe, parêntese, aspas, algo assim. Vocês estão aqui, glória a Deus. Nós estamos aqui tem todo um grupo de irmãos que voluntariamente trabalham, né, em liderança, vocês viram o louvor e tal, o pessoal pagou um preço, vem ensaiar, está tudo certinho. Mas, amados, se eu não tivesse convicção no meu coração de que a gente prega exatamente a Bíblia para que ela traga vida para os irmãos, eu não estaria aqui. Como que eu vou enganar todo mundo? Você está aqui e está a sua família, está os seus filhos, estão todos aqui. Agora, pode passar no coração, mas veja a responsabilidade. E a palavra diz que muitas vezes o nosso coração é semelhante àqueles que vão, mas ainda não estão convictos de que serão abençoados, agraciados, receberão o merecido. É um segundo coração. O terceiro coração, ele se encontra em versículos 6 e 7, que diz assim, ó: e saindo por volta da hora 1/10, ou seja, às 5 horas da tarde, o turno terminava às 18 horas, às 6 horas da tarde, ele saiu às 5 da tarde, para procurar trabalhadores. Encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivesse aqui desocupado o dia todo? Ele disse: responderam, porque ninguém nos contratou. E ele disse: então, ide vós também para a vinha. Amados, no final do dia, aqueles homens ali, sabe, esperando que alguém o contratasse,
sabe, na expectativa, sem desistir, sem esmorecer, ainda crendo, ainda confiando, sem ver resultado algum, desprezados, rejeitados, muitos passaram e não os escolheu, mas estavam ali. Tinha no coração uma expectativa de receber algo. Esse coração é aquele que, quando o Senhor escolhe na última hora e ele vai com garra, ele vai com gratidão, ele vai por amor, ele não mede esforço. Eu não tinha nada, e de repente o Senhor me chamou, eu estou alistado também, foi na última hora, foi por graça, não foi por mim, porque muitos me rejeitaram, por ser de repente, fisicamente, ou mais idoso, algum problema, ou que não servia, não tinha capacidade, pode ser um monte de coisa, e é um monte de coisa, sabe, que nós tínhamos, sabe, que achamos que não merecíamos de fato. Irmãos, eu tinha uma coisa comigo, a coisa que eu mais gostava é ver crente na rua, sabe? Passar de Kombi, eu via crente, mulher, criança, ponto de ônibus, tudo bonitinho, vestidinho, gravatinha, né, Gilmar? Gravatinha, tudo ali, indo para a igreja, eu falava, esse é meu povo, essa é a minha gente, pensava comigo, sabe, e um dia eu vou andar com essa turma, um dia eu vou estar junto, um dia quero estar perto. Eles foram chamados, foram ali, estão no Senhor, eu tinha essa convicção, mas não tinha nada. Um dia, eu fui na porta da igreja, subi a escada, cheguei na porta, e da porta eu saí. Falei, não, esse lugar é santo demais, é puro demais, eu não tenho como entrar, e eu não mereço. Irmão, eu não tinha uma vida desregrada, não tinha, por Deus não. Enfim, mas pecador extremo, na minha mente, via todos os meus pecados, eu falei, não posso entrar aí, por causa da pureza daquilo, o ambiente onde Deus está, um lugar onde Deus fala, onde a Bíblia é pregada, aquele lugar, para mim não. Eu voltei, uma segunda oportunidade, fui numa outra igreja, também tinha uma escada grande, tudo iluminado, era um dia de festa, fui convidado, subi a escada, era meio no fundo da igreja, entrei lá na porta, quando eu cheguei na porta, falei, daqui eu não passo, não posso. Eu não posso. Por que eu não posso? Porque eu não mereço. Eu não mereço. Essa gente é diferente. Eles são um povo exclusivo. É um negócio, isso daqui é lindo. Então, aquele impacto de ver a beleza do Senhor e ver o meu pecado, eu não entrei. Até que um dia não teve jeito, o Senhor me colocou dentro da igreja, um dia eu conto. Mas foi por Deus. Foi dentro da igreja. Esses da hora undécima, é esse coração, sabe, que ele vem com alegria, ele vem para fazer, ele vem para somar, ele vem para amar, sabe, ele vem para produzir, ele quer ver a fruta, sabe, vir com perfeição, vir saudável, ela vem aprazível, quer agradar o coração do Senhor. Esses chamados na última hora, quando já não tinha nenhuma expectativa natural dentro dele, mas ele viu a graça do Senhor. Apesar de tudo, ele foi rápido, nem recebeu promessa nenhuma, nem que receberia o que fosse justo, nem tampouco um denário, foi por nada, simplesmente foram. Por quê? Por causa de um chamado. Amados, nós somos chamados, não há uma pessoa sequer aqui dentro, que está aqui, que não fora chamado, e para receber o mesmo que recebeu todos os homens que existiram até hoje, na face da terra, chamado pelo Senhor, a paga você receberá, mas o coração do Senhor, o Espírito sabe, Ele sabe a nossa restrição, sabe a nossa mente, sabe o que pensamos da igreja, sabe o quanto eu estou disposto, que eu quero ver, de fato, o reino sendo implantado, eu quero perceber isso, ainda que passe uma vida toda, você não veja, mas enquanto está servindo na igreja local, ali é o lugar do reino, eu quero que um dia alguém desfrute algo que fora fruto do meu trabalho, eu não sei, essa recompensa foi no final do dia, a nossa vai ser no final, lá no final, nós vamos ser recompensados, mas não é legal,
agradar o coração do Senhor? Não é legal o senhor da vinha, pode contar, pega aqui, recolhe o lixo, não, vai lá separar adubo. Na época não tinha, mas liga o trator aí, ou pega, né, o jumentinho, sabe, vem apartar, vamos carregar, pega o cesto, pisa. Há muitas coisas, mas todos juntos, uma só igreja, um só povo, todos iguais, todos pertencentes ao reino, todos são tremendamente importantes, sabe, e preciosos na mão do Senhor. Mas o terceiro coração, ele viu o reino. O primeiro coração, de repente, ele viu apenas benefícios. Se me agrada, se eu gosto, se vai servir o que eu quero, se eu vou medir. Aí eu meço, quantos compromissos eu tenho? Eu tenho 10. Esse eu vou, esse não vou. Tudo bem, não dá para fazer os 10. Mas eu vou só até aqui. Conta só até aqui. É a mesma coisa que falar para o administrador. Senhor, eu estou aqui, mas... Vê lá, se eu for ganhar alguma coisa, irmãos... Por que essa palavra é importante? Porque os judeus, eles não viam os gentios, sabe, como reino. Eles viam os gentios como desprezível. Eles viam os gentios como um povo de segunda categoria. Quem veio restaurar isso tudo? O Senhor Jesus. Quando nós vemos aqui pão e vinho, pode significar morte, lógico. Pão separado do vinho, corpo separado do sangue, é morte. Mas diz que ele ressuscitou. Então, pão e vinho é vida. É vida. O Senhor veio nos dar vida. Nós estávamos largados na praça. Ninguém nos dava nada. Nossa família passando fome. Ninguém recebia nada. Não tinha nada para compartilhar. A mesmo vazio de sempre. Sempre e sempre. Nada que o acrescentasse. De repente o Senhor te coloca num trabalho que Ele te cuida. Aí Ele assume a sua vida e sua história e te conduz nesse período até que você venha receber o prêmio. E o prêmio está lá na frente, mas o nosso coração, ele precisa caminhar, sabe assim, atenção, para nós estarmos caminhando com o coração desses que receberam o chamado na última hora, que caminha por gratidão, e não apenas por aquilo que você recebe em troca. Amados, o reino é a igreja. Como assim? Jesus disse que o reino não vem de uma maneira visível. Se alguém disser ele está aqui, ele está ali, não vai atrás, porque o reino habita dentro de vós. O reino está dentro, mas quem percebe? Quem tem o coração para servir o Senhor em tudo que precisar, vou me doar. Eu te garanto, amado, se eu soubesse outra coisa, eu te falaria. Mas a única coisa que eu posso dizer, que para perceber o reino, é no seio da igreja. Quem já veio para a igreja desanimado, de repente ouve a palavra, conversa com o irmão, recebe uma oração, compartilha, abraça, se vai satisfeito, nossa, que diferente. A gente não recebe em casa. Culto online, glória a Deus, teve a sua importância, mas igreja ainda é igreja. Eu estou dizendo não só a presença, você se perceber no reino, frutificando, para depois colher esse fruto, né? Mas por bem, há tantas coisas, mas queria apenas encerrar dizendo assim, versículo 8, na hora do pagamento, ao cair da tarde, diz o Senhor da vinha, seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo a hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também eles receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, esse último trabalhou apenas 1 hora, contudo igualaste a nós, que suportamos a fadiga do dia todo. Sabe, irmãos, eu estou na igreja há 42 anos, mas sabe o que eu mais quero? Que alguém venha e passe por mim, sabe, que nem um furacão. Vai fluir, vai acontecer, vai
explodir a igreja, assim, no bom sentido, abençoar muitos, pregar, libertar, faz de tudo. Eu queria, né, novos chegassem mais. Eu não quero reclamar, só porque eu estou velhinho, eu tenho que receber. Não quero, não. Eu quero que os outros fluam, que o outro receba, que o outro passe. E quantos novos que aqui estão, que o Senhor tem reservado tantas coisas, simplesmente ter percepção do reino. Fala assim, mas o proprietário respondendo, disse ao deles, amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário, toma o que é teu e vai-te, quero dar esse último tanto quanto a ti. Todos iguais. Amados, não existe cliente de primeira classe. Não existe. Alguém preferido, do Senhor preferido, não tem. No reino não tem. O novinho ou o mais experiente, somos iguais. O olho do Senhor não é nosso. O olho do Senhor, Ele é justo. Ele é justo. Você é importante. Tanto quanto o pastor que veio, né, das Astúrias, não sei. De longe ele vai vir. É a mesma coisa. Somos iguais. Cada um numa função no reino. Fala assim, toma o que é teu e vai-te, pois quero dar esse último contra ti, porventura não me é lícito fazer o que eu quero, que é meu. Amado, você não é mais seu, eu não sou mais. Você também não. Agora que nós estamos na vinha, tudo é dele. Glória a Deus, tudo é dele. Eu vou fazer do que é meu. Ou são maus teus olhos porque eu sou bom. E assim então te compreende. Os últimos serão os primeiros. Aquele de coração agradecido, de temor, de alegria, de servir, amando o Senhor e servindo o Senhor, dando para Ele o melhor. Mas os primeiros, que mede tudo, analisa tudo, eu não falo que uns e outros, não, é momento do coração, há momento do coração, há momento que meu coração parece o primeiro, às vezes parece o segundo, às vezes parece o último, mas os últimos, esses, que fazem por gratidão, serão os primeiros, porque uma coisa é ser salvo, e todos em Cristo são, todos, no mundo todo, desde a história da humanidade, aqueles que vieram antes de Jesus, caminhavam pela fé no Jesus, no Messias que viria, e nós que somos depois, nós caminhamos pela fé naquilo que Cristo já fez, e já veio, mas todos pela fé, todos seremos salvos, pela fé, nunca por mérito, pela fé, os que creem, e nós cremos, por isso o Senhor, né, nos tem. Então, este que crê, apesar da limitação natural, do conhecimento, estudou, não estudou, sabe, se ele tem coração grato, e ama o Senhor, e ama os irmãos, sem acepção, esses serão reconhecidos. Uma coisa é o prêmio, segundo, é o galardão, não é o momento agora, mas o Senhor vai contando com este, com aquele, e aquele que vai se envolvendo, o Senhor vai abençoando mais, vai envolvendo mais, daqui a pouco você está totalmente envolvido na vinha. Quando você está assim, você começa a perceber que você está, sabe, envolvido pelo reino do Senhor, pelo reino, não é lá no alto, um dia vai ser no alto, lá é o estágio final, mas o reino está próximo, você pode percebê-lo hoje, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, amém. Então, vamos participar da ceia do Senhor. A Aninha não dormiu, beleza? Sempre brinco com ela, não vai dormir quando estou pregando, pelo amor de Deus. Mas é a palavra do Senhor, querido, olha, vamos servir, não vamos deixar o inimigo ficar minhoca. Há muito para fazer, há muito para se dar. Gaste o teu tempo na obra, nesta igreja, noutra igreja, mas na obra, não se afaste do caminho do Senhor. Fique tranquilo quanto a isso. Glória a Deus. Não é o batista, não, é você no reino. Fica tranquilo. Onde você estiver, eu estou feliz. Você produzindo, trabalhando para o Senhor, vai ajudar a que o reino seja perceptível. Glória a Deus.